Fala meus amigos e minhas amigas, beleza com vocês? Lobo Cripto aqui na área, mais uma vez tentando te trazer e deixar você em alerta cada dia mais dentro do mercado de criptomoedas, beleza? Galera, eu venho trazer uma moeda hoje, né, para vocês, como você já sabe o nome, é a Freecoin. Muita gente, eu acho que às vezes entra dentro de um projeto, né? Só porque escuta ele, um projeto está subindo. Eu já vi batendo isso na tecla, um projeto está subindo. O projeto tem grande potencial. Tá todo mundo entrando, né? Mas realmente não analisa ele ao pé da letra. Porque é o que eu falo. O que tem de projeto querendo arrecadar investidores para, digamos, falar que são aquelas informações, só que na realidade não são aquelas informações na prática. Digamos, aquelas informações só são no papel. Beleza? Então, é o que eu falo. Então, vamos entrar em alerta, ficar em alerta com tudo isso. Então, analisar um projeto como um todo, entendeu? E hoje eu vou trazer uma coisa para vocês. Vocês vão olhar, vocês vão assistir o vídeo agora e depois vocês vão tirar a conclusão de vocês, assim como eu tirei a minha. E espero ajudar vocês, né, a abrir a mente para realmente o que são projetos bons do que são projetos enganosos, beleza? Então vamos lá, começando o nosso vídeo. Basicamente a gente vem aqui, né, no CoinMarketCap, como vocês sempre sabem. Após a gente entrar aqui no CoinMarketCap, deixa eu só ver aqui. Isso, após a gente entrar no CoinMarketCap, a gente vem aqui e digita Freecoin, beleza? Então a gente dá uma analisada aqui e a gente vê. O valor da Freecoin, né, hoje está custando 0,00001856, né? Nas últimas 24 horas teve uma valorização de 27%, como você pode ver, beleza? Então, como a gente está vendo aqui, o mercado de capitalização dela hoje está em 183 milhões 943. O volume das últimas 24 horas, 5 milhões 376. O máximo, né, ou seja, o máximo de moedas que eles existem, né, são exatamente 10 mil milhões, bilhões, 10 trilhões de moedas, 998, né, bi. Então, e hoje a gente está tendo em circulação 9 trilhões 910 bilhões de moedas, né? Então, como você pode ver, eles não têm um projeto, né? Esse é um total de supplies e eles não têm liberação, né? Ou seja, eles não estão falando que vai criar mais moedas. Então, o limite é 10,998 trilhões, beleza? Então, vamos lá, quase 11 trilhões aí, vamos analisar. Então, a gente tem, né? Rapidão aqui a gente fazendo, ó. A gente tem uma resistência aqui e uma resistência aqui. Provavelmente foi rompida, né? Um período de lateralização aqui, ao qual já saiu. Então, a melhor região para estar comprando essa moeda seria aqui. Como já rompeu, agora ela vai provavelmente estar buscando essa resistência aqui para confirmar o rompimento. Beleza? Então, vamos aqui rapidão. Hoje a gente está vendo, né? Hoje a gente tem essa Freecoin para você comprar na Uniswap, né? Com Ethereum, na Pancake, com BNB, na JuleSwap com BNB, na Crazy24 com SDT, que é a minha preferida, como eu falo, na Crazy24 em BTC e na Free e a Crazy24 também por Ethereum, né? E então a gente vê que tem muitas corretoras aí, mas agora vamos entender sobre o projeto, o que é o projeto na realidade, beleza? Então a gente vem aqui rapidão, como vocês podem ver. Eu vou traduzir aqui, que então a gente não entende, né? Nem eu entendo. Deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá. A gente vem que a moeda gratuita, né? A moeda gratuita, o aprender a criptografia de hoje, o dinheiro de amanhã, cobre de criptografia de amanhã. Então ele quer dizer que o quê? Deixa eu fazer uma coisa. Ele quer dizer que o quê? É um incentivo, né? É como se fosse um incentivo, né? Vamos trabalhar assim, para estar trabalhando com criptomoedas, né? É isso que eles estão tentando fazer. Hoje a gente tem um total de supplies, né? O máximo que é produzido 10 trilhões de moedas.
e hoje tem um total de 9,7 trilhões de moedas no mercado aí já. Então falta menos de 1 trilhão na realidade para completar os 100%. Beleza? Como ele fica falando aqui, ele fala que a moeda criptográfica ela trabalha tanto na rede Ethereum como na rede da Binance Smart Chain, né, como vocês podem ver, e também na rede da Tron, como vocês podem ver. Então, ela trabalha nas 3 blockchains, né? Então, eu fui dando uma olhada aqui e fui vendo por que no caso eles faziam isso. Eles faziam isso porque cada rede, como vocês sabem, que é a RC20, né? RC20, como vocês sabem, temos a rede da Tron. Cada blockchain ela tem uma taxa, um valor de taxa de transferência, né? Seja transferência entre carteiras ou na volta. Então o que? Cada um tem o seu valor. Então o que? Eles procuraram dar uma diversificada, né? Para ver, para você aproveitar, né? E pegar a taxa mais barata. Por um lado foi esperto nisso aí, mas uma coisa que eu venho notando. Vamos lá, depois eu vou falar aqui para vocês. Ele vai falar aqui que o que é a moeda grátis, né? Ele fala que o comércio fácil é de baixo risco, ou seja, quem compra lá embaixo, né? Exatamente, o risco é bem menor. E hoje já tem mais de 250 mil traders de cripto usando a moeda cripto, a moeda free coin, beleza? Ele fala aqui também que a moeda é uma moeda ideal para iniciantes em cripto, ou seja, quem está iniciando dentro do mundo das criptomoedas, baixo preço de introdução, ou seja, valor barato, né, como vocês viram lá o preço, 0,000 alguma coisa, né? Logo, o risco da pessoa ter dentro ali, ou seja, do mercado reverter para ali, se ela compra mais cedo, mais barato, se ela deixa por muito tempo, ou seja, $1, $2, o lucro dela é muito maior, entendeu? É basicamente isso que ele quer falar. Então, ele fica falando aqui algumas coisas que eu acho desnecessárias, não vou entrar em detalhes, ou seja, transação P2P, né? Ou seja, transação de você com o comprador diretamente por depósito bancário e tudo mais, que é feito pela corretora. Então, a gente fica vendo aqui basicamente o que é o projeto, né? Fica falando 10 trilhões e tudo mais, já está suportando todas essas carteiras aqui, né? Ele é o Ladder na MetaMask e tudo mais. Então, o que é nada menos que uma moeda que vai estar incentivando, ou seja, vai estar incentivando, é como você teve aqui, eu vou falar no caso do real para você entender, ou do dólar, né? Vamos pegar aqui o nosso USDT, o que ele quer, ou a real. Ele quer exatamente te incentivar a você pegar esse seu dinheiro, ou seja, o dinheiro seu, e transformar em cripto, né? E transformar em cripto. Porque o que acontece? Quando você pega o seu dólar e transforma em cripto, ele já não é mais dólar, ele é uma cripto. Logo, tende a valorizar a cripto e desvalorizar cada vez mais a moeda, ou seja, a moeda estatal ao qual for falando ali naquele determinado momento. Então, é basicamente isso que ele vem falar, um incentivo para você estar cada vez mais largando as moedas ao qual hoje a gente utiliza devido à inflação, ou seja, alta produção, logo a desvalorização acaba sendo maior. Então, procurando mais a valorização de uma criptomoeda que acaba sendo bem mais fácil, beleza? É basicamente isso que ele fica falando. É que ele fica falando que já está no mundo todo, ó, como você pode ver, moedas e tudo mais, né? Não vou entrar em detalhes, aqui são os desenvolvedores, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, ele fica falando algumas coisas de suporte, tudo aquilo que eu falei lá em cima, ele só faz uma coisa mais detalhada aqui, beleza? Só que tem uma coisa que eu notei aqui que não bate, né? Vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu analisando, o que acontece? Se a gente tem, como vocês sabem, se a gente tem uma quantidade de moedas que eles ficam falando aqui de 10 trilhões, e são divididos entre 3 tipos de blockchain, né? Ou seja, a gente tem que ter esses 10 trilhões divididos entre essas 3 blockchain aqui, não é isso? Se eu não me engano, a conta, eu acho que dá 3 mil, vamos só fazer aqui a conta rapidão, vamos só dividir 10 dividido
né? Ou seja, dividido por 3 blockchain. Então ficaria 3 trilhões e 333 para cada um. Então, cada blockchain teria que ter 3,333 trilhões de moedas, correto? Ou seja, cada uma dessas. Então, cada uma tendo 3,337 e essa aqui 3,337. Por que isso? Porque vocês lembram, no caso da Pundix, não sei se vocês lembram, né, que tem um swap. O que é o swap? O swap é nada menos que você fizer a troca. Nossa, o nariz está escorrendo demais, gente, mas vamos lá. Eu acho que estou gripado, mas tomar aquele chá como vocês me falam, né? Então vamos lá. Então cada blockchain deveria ter essa quantidade suficiente de moedas. Por quê? Porque se a gente disser que uma tem mais moedas do que a outra, por exemplo, se uma tem mais moeda do que a outra, a gente está dizendo que essa blockchain aqui, né? Ou seja, a moeda vai estar mais cara, né? Não, a moeda, se tem mais moedas, a gente tem menos valor. Então, se a gente tem menos moedas, a gente tem mais valor. Então, a gente está dizendo que se eu fizer a transação aqui com a Tron, né? No caso, como ela está com baixo valor, aqui vai ter um maior valor. Então, acaba sendo mais benéfico eu fazer uma transferência pela rede da Tron, pela rede da Ethereum, desculpe. Então, esse aqui é voltado para Ethereum e esse aqui é a rede da Tron. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que o quê? A gente tem uma rede, né? Vamos pegar a rede da Tron aqui, para vocês entenderem, né? A gente tem a rede da TRX. E eu estou querendo dizer que a gente tem muito baixa quantidade de moedas. Se a gente tem a baixa quantidade de moedas, logo a gente tem uma maior valorização. Ou seja, maior é o preço. Vocês concordam comigo? Beleza. Agora vamos para a rede da Ethereum, né? Ou seja, é um exemplo, claro que não existe é só um exemplo para você entender. Então, uma Tron e uma Ethereum. Beleza, então na Ethereum eu quero dizer que o valor, eu tenho mais moedas do que, ou seja, se eu tenho muitas moedas, eu tenho um valor menor, ou seja, uma menor valorização, correto? Então aqui eu tenho uma maior valorização. Se eu quero fazer um swap, né? O que acontece? Essas duas, no caso, claro que são 3, né? Mas eu vou falar das duas para você entender. Ou seja, se eu juntar essa com essa e essa, né? Essa aqui tem que ter no total 3 trilhões, para vocês entenderem. Então o que acontece? O valor desse swap deveria ser igual. Você concorda comigo? Ou seja, aqui deveria ser um valor X de 333333. Mas aí é que tá. É isso que entrou na minha cabeça. Eu falei, uai, mas se é 10 trilhões, ou seja, se aqui for mais do que aqui, você concorda comigo que uma vai estar valorizada mais do que a outra, logo a outra blockchain acaba sendo mais vantajosa. E quando a gente fala de um swap, tem que ficar igual para todo mundo. Vocês lembram o que aconteceu na Pundix? Aquele swap? Então, aquele swap para acontecer, os valores teriam que estar iguais em todo mundo. Por isso que demorou e tudo para adequar. Então, é onde me bateu. Então, a gente tem que ter um total de 10 trilhões. Então, 3.333, 3.333 e 3.333, no total 10 trilhões, ok? Aí é que tá. Eu fui na blockchain de cada um para tentar entender. Fui lá na Ethereum, primeiramente a Ethereum. Então eu fui lá na rede da Ethereum, procurei saber quantas moedas tinha. Tinha exatamente 9, como vocês podem ver. Na rede Ethereum tem exatamente 9 bilhões, 9 trilhões. Opa, não é 10 trilhões? Então falta 1 trilhão, né? Menos de 1 trilhão na realidade, menos de 1 trilhão para completar as 10 trilhões. Vocês concordam comigo? Então aqui deveria ter menos de 1 trilhão, correto? E quando eu vou lá na rede da Tron, o que eu olho? Que tem 999 mil milhões, bilhões, ou seja, 999 bilhões de moedas, com mais 9 mil, né? Então aqui a gente tem 9 mil trilhões, né, basicamente, e a gente tem 990, né, quanto que é? 999, deixa eu ver, 999 bilhões, não é isso? Então o quê? 9
trilhões e a gente tem 999 bilhões. Então a gente tem no total 9 trilhões 999 bilhões, correto? Beleza. Então eu fui lá na rede da Binance e quando eu entro na rede da Binance tem 9 milhões, bilhões, 9 trilhões de moedas. Ou seja, a gente está tendo um total de 9 trilhões do primeiro, com 9 bilhões do segundo, com 9 trilhões do terceiro. Estou arredondando aqui só para vocês entenderem. Então o que? 9 dá 18 trilhões. Esses 18 trilhões, qual que é o limite aqui no caso de supply de moedas? Não é 10 trilhões? Então, por que no caso esses valores não são 333, 333, 33, 33, conforme a gente viu no início? Ou seja, bem aqui fala, um total de 10 trilhões de moedas. Ou seja, a gente não sabe a real quantidade de moedas existente de free coin. Resumindo, não sabemos se estamos sendo enganados ou se realmente o que seja. A gente só vê entre as blockchains os valores são totalmente discrepantes. Não bate, dá mais, ou seja, a gente está falando de 18, a gente já vai para 18. Ou seja, 8 trilhões a mais só em duas blockchains, né? E é 10 trilhões o máximo, ou seja, já foi 8 trilhões mais 8 trilhões e os 9 bilhões daqui. Cadê os 9 bilhões daqui? Ó, 999 mil milhões, bilhões, os 999 bilhões de freak. Então o que? A conta não bate, só essa, com essa dá 18, mas essa aqui dá muito mais do que o que está falando lá. Então o que acontece? A gente vê discrepância entre quantidade de moedas. Na sua opinião, você acreditaria num projeto desse ao qual fala uma coisa, mas na prática a gente está vendo outra? Então, eu vou deixar isso para você pensar, você analisar se realmente é um projeto bom ou não é um projeto bom, né? Na minha opinião, fazendo isso aqui já me tira totalmente de uma oferta de eu estar entrando nisso aqui. Totalmente de eu estar entrando nisso aqui. E outra, quando a gente entra aqui, a gente vê um total de 10 trilhões 998. Uai, mas não é 10 trilhões? Não é 10 trilhões de moedas no total, juntando as três redes, a Ethereum, a TRX e a rede da Binance, né? Por que no caso aqui já está tendo 998 bilhões a mais, né? Ou seja, do que é falado lá no total. Então vocês podem ver que tem uma discrepância total, né? Total entre as blockchains, né? As blockchains não tem como mentir, porque é o que realmente tem, né? Vocês sabem disso. Então, blockchain da Binance, da Tron e a blockchain da Ethereum. Então os valores são totalmente diferenciados, né? Não batem. Então, isso tende a ser uma coisa perigosa. Eu sei que muita gente, nossa, mas a Freecoin é um bom projeto, não sei o quê. Peraí, eu não estou falando de projeto bom ou ruim agora. Eu estou falando de discrepância entre valores. Aqui está falando 10 trilhões o total. Aqui, ó, vamos só ler. Novamente, suprimento máximo de circulação, 10 trilhões de moedas. Está falando aqui. E na própria blockchain ao qual eles são divididos entre três, Ethereum, Tron e Binance, está batendo os valores totalmente diferentes. Então o que? A soma, se você for somar isso aqui, dá mais de 18 trilhões de moedas. Entendeu? Logo, isso acaba sendo uma coisa perigosa, porque se a gente tem mais moedas, a gente tem menor valor. Ou seja, o risco maior de uma moeda subir, né? Ou seja, a moeda não subir é muito grande. Então, provavelmente a moeda vai ficar cada vez mais abaixo, né? Devido à grande circulação de moedas. Então, e não tem queima. Como vocês podem ver, parece que não tem queima, né? A gente não viu nada de queima, eles não ficam falando nada de queima, né? Ou seja, vai ter exatamente essa quantidade de moedas absurdas, né? Sem uma coisa totalmente discrepante. Então o que? Eu vou deixar você tirar a sua conclusão, né? A minha análise é essa.
você vai tirar a sua conclusão e ver se realmente vale a pena ou não. Lembrando que eu fiz isso aqui junto com vocês, mostrei isso na prática, né? Ou seja, a gente fez você fez toda a analogia comigo e você vai tirar a sua própria conclusão. Ou seja, a gente está vendo um projeto meio que enganoso, né? Ou seja, se só em falar em algumas informações ele está mentindo, provavelmente alguma coisa mais além do projeto ele vai mentir mais ainda. Isso já é óbvio, beleza? Então, fizemos a análise deles. Agora, a gente vai lá vou analisar o gráfico deles, né? Então, vamos analisar aqui o gráfico deles. Vou analisar ele pro BNB, pronto. Que é o que eu acho que todo mundo aí quer. Então, vamos lá pro BNB. Então, vamos aqui na Dex Guru. É o que eu falo, gente. Eu provei para vocês viram, né? Na prática. A discrepância disso, ou seja, vocês não estão vendo que eu falei, ó, a moeda tá discrepante, mas eu vim e te provei isso aqui. Você tá vendo isso aqui na lógica, beleza? Então, você viu com blockchain a gente não tem como mentir, porque os resultados estão lá, e blockchain, né, é uma coisa não controlada por ninguém, beleza? Então, vou aqui fazer aqui a análise para vocês, rapidão, né? Então, não estou entrando em quantidade de rodos, é a quantidade de 3.020, 320 mil, 44, então o que? Mais voltado dentro da Binance, né? Então, vou fazer uma análise, né? Não entrando agora mais em detalhes da moeda e tudo mais, que a análise a gente acabou feita, agora vai fazer análise gráfica, beleza? Então, a gente tem um período de lateralização aqui, como vocês podem ver, saiu meio torto, mas vocês entendem, já estão bem avançadozinho, né? Então, a gente tem rompimento aqui nessa região. Logo, o volume, olha para vocês verem o tanto que era difícil ter candles de alta. Assim que tá chegando aqui, quando vem aqui, você só vê candle de alta, ó, candle verde, porque o volume, né, como você sabe, acaba sendo duplicado, né, porque houve rompimento, ou seja, as pessoas elas entram quando realmente mostram uma tendência de alta. Infelizmente, todo mundo é desse jeito, beleza? Então a gente criou uma região de resistência aqui, deixa eu fazer mais grosso, a gente criou uma região de resistência aqui nessa região e a gente tem um suporte aqui nessa região. Então a gente está vendo que ele está nesse canal, esse, e depois ele rompeu aqui, né, confirmando realmente uma queda para cá, para esse outro canal. E por que que ele veio só até aqui? Ó, por que que ele veio só até aqui? Porque é exatamente aonde bate a resistência passada, entendeu? Como eu sempre venho falando, suporte e resistências passadas serve como referências para suportes e resistências futuros. Então, a gente tem o preço segurando para cá, ou seja, provavelmente o preço não vai baixar para cá, porque isso aqui é uma resistência que era suporte, ficou forte, né? Para exatamente segurar o preço, ele já está provavelmente já rompendo essa outra resistência para tentar buscar valores maiores. Beleza? Mais uma confirmação de rompimento, né? Ou seja, mais uma confirmação de alta é o que? Se a gente for traçar a nossa LTB bem aqui, como você pode ver, né? A gente tem LTB bem aqui, aqui houve o rompimento disso aqui, você concorda que isso aqui é o rompimento? Então, quando é o rompimento, a gente tem uma LTA bem aqui formada, concorda comigo? Então, isso aqui seria uma LTA, concordam comigo? Então, a gente tem uma LTA bem aqui, que confirmaria ó, o rompimento da resistência aqui, ó, confirmaria exatamente uma tendência de alta, só que ele veio e rompeu de novo, né? Quando ele rompe uma LTA, o que que a gente tem? Uma formação de uma LTB, como eu já venho falando. Logo, onde é que está essa LTB? Ele pegou a LTB ao qual tinha anteriormente, que foi a continuidade dessa aqui. E aonde que confirma exatamente o rompimento da LTB para exatamente confirmar a alta? Essa região aqui, como você pode ver. Rompimento da LTB, como você tem que ver, o que que acontece? A gente não tem mais LTB e a gente tem a formação de uma LTA. Olha a LTA formada aqui lindamente. Logo, o preço provavelmente está fazendo isso, para provavelmente romper isso e buscar valores bem maiores. Beleza? Então, galera, vocês vão analisar aí, né? Vocês vão analisar aí, ver realmente se vale a pena ou não o projeto. Fiz a explicação realmente, fiz uma análise, né? Vocês viram que realmente
o projeto fala uma coisa, mas na prática, nas blockchains que a gente vai procurar as respostas verdadeiras dizem outra. Então, a gente vê que tem respostas mentirosas. Logo, o projeto se torna duvidoso. Beleza? Então, vocês vão analisar, tirar a conclusão de vocês, né? O meu intuito é tentar ajudar para você não estar entrando em qualquer latada por aí. Beleza? Vou nessa. Vamos para cima. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu e eu fui!